Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando nessa semana aqui, no capítulo 26 de Mateus, Marcos 14 e João 13. O tema dessa semana é Em Memória. Estudaremos os seguintes tópicos. Devemos examinar nossa vida para determinar como estamos aplicando as palavras do Senhor a nós. O sacramento é uma oportunidade para nos lembrarmos do Salvador. O Salvador é nosso exemplo de como servir ao próximo com humildade. Nosso amor pelas pessoas é um sinal de que somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final, se inscrever nesse canal se você gostar desse conteúdo, compartilhe essa mensagem, deixe seu comentário também, que é muito importante no final, e eu agradeço já a participação de cada um de vocês. Bom, primeiro tópico, devemos examinar nossa vida para determinar como estamos aplicando as palavras do Senhor a nós. Aqui, Mateus 26, de 20 a 22. Como eu disse no vídeo passado, eu gosto de colocar aqui as escrituras e ler as escrituras para que a gente possa beber a água juntos, direto da fonte, sem comentários meus particulares, porque eu posso cometer algum tipo de erro ou alguma avaliação equivocada. Então, quando eu ponho as escrituras aqui, nós podemos juntos tirar as conclusões e também ponderar juntos o que a escritura está dizendo. Então, Mateus 26, de 20 a 22, diz assim: E quando chegou o entardecer, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Então, aqui Jesus Cristo fez ali a reunião dos seus discípulos na última ceia. Ele se assentou à mesa com os 12 e ele questiona, e enquanto eles comiam, né? Jesus Cristo fala que algum deles há de trair. E todos se entristeceram e começaram a dizer: Porventura sou eu, Senhor? O presidente Dieter F. Uchtdorf, ele disse: Pergunto-me o que cada um de nós faria se tivesse passado por essa experiência com o Salvador. Será que olharíamos ao redor e pensaríamos: provavelmente ele deve estar se referindo ao irmão Silva. Ele nunca me enganou. Ou ainda bem que o irmão Santos está aqui. Ainda bem que o irmão Santos está aqui. Ele bem que precisa ouvir essa mensagem. Ou será que nós, como os discípulos daquele tempo, olharíamos para dentro de nós e faríamos a pungente pergunta: porventura sou eu? Então, será que nós fazemos essa autoavaliação? Será que no que eu preciso melhorar? Ou será que aquela mensagem a gente fica pensando que serve para alguma outra pessoa? Então, muitas vezes nós precisamos perguntar ao Senhor: porventura sou eu? Próximo tópico, o sacramento é uma oportunidade para nos lembrarmos do Salvador. Então, assim como na última ceia, diz aqui em Mateus 26, de 26 a 29, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até que um dia em que o beba, novo convosco no reino de meu Pai. O que prometemos quando tomamos o sacramento e que promessas recebemos? Então, aqui Jesus Cristo instituiu o sacramento quando ele tomou o pão e o cálice, ele partiu o pão e deu o cálice aos seus discípulos, em lembrança do seu corpo, e o que existe nessa promessa do sacramento, e o que nós prometemos. Então, em Doutrina e Convênios 20:77 diz: Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoe e santifique este pão, para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno. Desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. Então, aqui, essa é a oração do sacramento,
que nós tomamos o sacramento semanalmente para renovar os convênios que nós fizemos no batismo. Então, nós tomamos sobre nós o corpo de Cristo através do alimento, através do pão, né, e através da água que a gente bebe em lembrança do sangue de Jesus Cristo, e nós temos essa responsabilidade de tomar sobre nós o nome de Cristo e recordá-lo sempre e guardar os seus mandamentos. E quando nós fazemos isso, testificando, né, de Deus, do Pai Eterno, nós teremos sempre conosco o Espírito Santo. Então, essas são as promessas. O Salvador é nosso exemplo de como servir ao próximo com humildade. Então, esse é o próximo tópico. Em João 13, de 1 a 4, disse: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e ele lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, mesmo sabendo que ele seria traído, né, por Judas Iscariotes, Jesus Cristo ele instituiu essa ordenança do lava-pés, né? E foi isso que ele fez, lavou os pés dos discípulos, mostrando ali humildade. E ele continua: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, tornou a sentar-se à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos fiz? Então, ele sabia ali que nem todos estavam limpos. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis, bem porque eu o sou. Pois se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então, aqui foi quando Jesus Cristo institui a ordenança de lava-pés entre os seus discípulos. Sabemos que essa é uma ordenança praticada até os dias de hoje. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou seja, Jesus Cristo dando um grande exemplo aqui de humildade. Humildade, eu acho que essa é a grande lição dessa ordenança de lava-pés, assim como Jesus Cristo instituiu, lavando os pés dos seus discípulos, demonstrando assim que nós também devemos ser humildes, assim como Jesus Cristo foi. Próximo tópico: nosso amor pelas pessoas é um sinal de que somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. E também vós uns aos outros, a outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bom, aqui mostra o que nós devemos fazer para sermos discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que deu o grande exemplo a ser seguido aqui nessa terra. E ele foi aquele que mais amou a cada um de nós, demonstrando através dos seus atos, dos seus exemplos e principalmente do seu sacrifício
não só na cruz, mas também o seu sacrifício expiatório, quando ele pagou pelos nossos pecados, demonstrando esse grande amor que Jesus Cristo tem por cada um de nós. Se nós quisermos sermos discípulos de Jesus Cristo, nós devemos amar uns aos outros, e assim nós todos conheceremos quem é o verdadeiro Jesus Cristo, se nós seguirmos o seu exemplo. Bom, próxima aula, João 14:17. Eu convido você a estar comigo aqui na semana que vem, que nós estudaremos esses 3 tópicos. Muito obrigado a todos. Eu convido você a compartilhar essa mensagem. Deixe aqui o seu comentário. Um forte abraço e até a semana que vem.